Olha de novo, chamar com o sentido de apelidar, qualificar. Vamos lá. Olha aqui. Pelos seus feitos, chamaram-lhe o Salvador da pátria. Olha, chamar com o sentido de apelidar, qualificar. Pode ser direto ou indireto, então a frase está certa. Chamaram-lhe o Salvador ou chamaram-no Salvador ou de Salvador, sem problema, tanto faz, né? Aqui já é o chamar com o sentido de pedir a presença. Mandou chamar alguém, um médico, com o sentido de pedir a presença, vimos lá na teoria que é um verbo que não rege preposição, correta a construção, ok? Olha aí, naquele momento chamou por Deus, é no sentido de clamar, é ou não é? Pedir a presença, aí sim, ó, chamou por Deus, correta a frase. E pelo diabo, por e por. Chamar por alguém, isso aí. Olha aí, de novo, verbo importante, assistir com a ideia de ver, segundo a norma culta, é um verbo que rege o quê? Preposição a, então a frase estaria errada. Os médicos assistiram ao simpósio, rege preposição a, ok? Olha ele aí de novo. Chegamos em não, para a norma culta chegamos a Santo André, que indica lugar, chegar e ir para lugar, preposição a e não em. Vamos lá. Assistir ao concerto de que você gostou. Opa, beleza, olha aqui, ó. É assistir a. Com a ideia de ver, presenciar, ele rege preposição a. Então é isso aí. É assistir ao concerto e não assistir o concerto. Ok? Pagar. Vimos lá na teoria. Pagar e perdoar. Para coisa. Complemento representado por coisa. Transitivos diretos. Não regem preposição. Para pessoa, transitivos indiretos. Então a frase está errada. Ainda não paguei ao médico. É pagar a alguém, sendo pessoa, indireto. Olha o atender aqui, ó, né? De que falamos. Como ele pode ser direto ou indireto, olha aqui, ó, atendeu ao pedido, está certo. Como atendeu ao pedido, também estaria. Não gostava de atender o telefone, está certa a frase. Como estaria certa também atender ao telefone. Então, o atender, para coisa, para pessoa, como direto, certa frase, como indireto, certa frase também. Tranquilo? Ia para a montanha, eu posso ir a ou para, tá? Tanto faz. Verbo ir, né? Eu fui a tal lugar, eu fui para tal lugar. As duas preposições cabem para o ir. Mas na sequência, o que nós temos? Para aspirar o ar puro. O aspirar aqui aparece o sentido de inspirar, sorver. Com esse sentido, ele não rege preposição, então a frase está certa. O aspirar que rege preposição é com o sentido de almejar, pretender, é aspirar a alguma coisa, certo? Olha ele aqui. Aspirava a um cargo público, com o sentido de almejar, pretender, ele rege preposição a. Logo, frase correta. Aspirar a um cargo. Perfeito, perfeito. Continuando. Olha aí o assistir de novo. Mas aqui aparece o assistir não com a ideia de ver, né? E sim com aquele sentido que nós temos lá na teoria de caber, de competir. Não é? Então, esse direito não assiste ao servidor, frase correta, não cabe a ele, não assiste a ele, não compete a ele, rege preposição a, não assiste a alguém, caber, competir, com esse sentido, sim, mas o artigo de servidor, né? Ao servidor. Aqui a enfermeira assistiu o doente, tranquilo, nós vimos com assistir com a ideia de dar assistência,
Ele pode ser direto ou indireto, inclusive a tendência é usar como direto. Frase correta. Olha aqui. Pode até ser um certo preciosismo, tá, minha gente? Mas, se nós estamos aqui trabalhando segundo a norma culta, sempre batendo naquela mesma tecla, que seja para você usar na linguagem da oralidade, num texto, um texto escrito, um concurso público, certo? Então, vamos lá. Custar. Frases 63 e 64. A tendência nossa, quando se usa o custar, com aquele sentido que vimos lá na teoria de ser difícil, não aquela ideia de preço, essa aí nós não erramos. O custar, com esse sentido de ser difícil, a gente acaba usando o quê? Essa frase 63, concorda? Eu custei a acreditar na tua história. Né? Só que para a norma culta, essa construção está errada. A certa é essa aqui, ó, é a 64. Custou-me acreditar. Porque tem a ver com o valor semântico do verbo. Aqui, de novo, custar está no sentido de ser difícil. Ora, se você diz, eu custei acreditar, o sujeito sou eu. Vamos lá. Para pensar na frase. Eu custei acreditar, sentido de ser difícil. Eu não custo nada, concorda? Eu custei, eu não custei. O que me custou aqui foi o quê? Acreditar na tua história. Então, esse aqui é o sujeito, que é um sujeito representado por um verbo no infinitivo, né? Vê se não tem sentido. Acreditar na tua história que custou a quem? A mim. Olha o meio aí que é o a mim, né? Agora tem sentido. Entenderam a diferença? Eu custei acreditar ou acreditar na história? Acreditar na história é que custou a mim. Eu não custo. Eu não custo nada. Acreditar é que é difícil, fica difícil para mim acreditar. Então, ele é que é o sujeito. Por isso que para a norma culta tem que ser isso aí, né? Custou-me. Aqui foi usado o pronome. Se fosse usado o nome, era só usar o termo preposicionado. Custou ao fulano, custou ao meu tio acreditar na tua história. Acreditar na história é que foi difícil a ele, para ele. Ok? Então, a partir de agora a gente sai mostrando o nosso conhecimento. Isso custou-me dormir essa noite. Olha que maravilha isso, né? Você acorda já soltando uma dessa, a pessoa até vai dizer, pô, realmente foi difícil mesmo dormir essa noite, né? Então, custou-me dormir essa noite. É isso aí. Dormir é que custou a mim. A gente não fala assim, né? Aí eu custei a dormir essa noite. Né? Passa, sem problema, vamos lá. A linguagem foi passada, a mensagem foi passada, a pessoa entendeu, isso aqui interessa, mas se parar para pensar direitinho no valor semântico do verbo, vai observar que realmente a construção que tem sentido é essa, né? Aqui sem problema na 65, né? O livro custa R$30, é o custar com sentido de preço, esse aí nós usamos sem problema, né? Não há erro nisso aí, né? Não há dificuldade em relação ao custar com sentido de preço. Custou R$30, 20, enfim. Pagar e perdoar de volta. Pagou os impostos, perdoou a dívida. Coisa como complemento de correto. Agora, perdoou o inimigo, pagou o empregado, está errado. Perdoou ao inimigo, pagou ao empregado. É uma. Porque para pessoa, transitivos indiretos. Na 68, direto para coisa, indireto para pessoa. Pagou o salário, coisa, objeto direto. Pessoa, indireto. Então, para o pagar e perdoar, direto para coisa, indireto para pessoa, frase correta. O filho queria muito ao pai. Olha o querer com sentido de amar, gostar, é querer a alguém. Frase corretíssima. Ele queria ao pai. É isso aí. E aqui o responder aparece com dois complementos, como vimos lá.
O responder para a coisa ou para a pessoa, ou seja, um só complemento, ele é indireto. Agora, quando aparecerem os dois, direto para a coisa, indireto para a pessoa, carta é coisa direto, diretor é pessoa indireto, frase correta. Olha aí o responder de novo. Responder para coisa ou pessoa tem que aparecer preposição a. É responder a alguma coisa, é responder a alguém. Ok? Então, respondeu ao diretor. Frase errada. E para fechar, o visar. O visar, com o sentido de pôr o visto, né? Visou os cheques, transitivo direto, isso aí. Com o sentido de mirar, visou o alvo, também transitivo direto. É ou não é? Só que para a norma culta, o visar com o sentido de almejar, de pretender, ele rege preposição a. Logo, teria que ser esta medida, visa ao bem de todos, é visar a alguma coisa, quando for o sentido de almejar, pretender. Ok? Então, minha gente, trouxemos aí os principais verbos, mais uma vez. Infelizmente, lista, chamar a atenção para alguns verbos que pedem preposição, alguns verbos aqui nos acostumamos a usar de uma maneira, só que a norma culta pede usar de outra, então tem que trazer lista aí, não tem como fugir. E aproveitamos as frases exercícios para fixar, ok? Na sequência, vamos falar de um assunto que é importante. Ele volta aqui em regência, porque está associado à regência, logicamente, mas é um assunto que já apresentamos lá em pronomes relativos. Então, lá na aula de pronomes relativos, nós já falamos sobre isso. Então, quando se usa pronome relativo, você tem que observar se antes do pronome relativo vai aparecer ou não preposição. Logicamente, isso envolve regência, tá? Então, vamos lá. O que é um pronome relativo? O pronome relativo, recordando a nossa aula de pronomes, é isso? Em que aparecia pronome relativo, chamamos atenção para isso. É um assunto importantíssimo, porque ele vai mexer com pontuação, ele vai mexer com regência, né? Então, é um assunto bastante interessante. O pronome relativo, ele evita o quê? A repetição do antecedente. Esse pronome relativo, ele funciona também como um conector, um conectivo, ou seja, ele dá início, no caso aqui, a uma nova oração, ok? Então, pronome relativo, ele tem relação com o antecedente. Ele evita a repetição do antecedente, né? Ó, aqui vai ser o bolso, né, a agência, enfim. Então, vai ser um substantivo, um pronome, em linhas gerais é isso. Um substantivo, um pronome, né? Ele evita a repetição do antecedente. Ele dá início a uma nova oração. Olha aqui, ó. Ele dá início a uma nova oração. Tá? Aparece um verbo, é um conectivo. E aí, para saber se vai aparecer ou não preposição antes do pronome relativo, de novo, o que nós vimos lá em pronomes relativos? Vamos organizar essa oração, minha gente. Que apareceu aqui, é só observar o seguinte, quem ele está retomando, certo? Só para ver quem está sendo retomado, né? É o que a gente vai ver, ok? Agora, a partir disso, de novo, para saber se vai aparecer a preposição ou não antes do relativo, vamos organizar essa oração. E já sabemos quando se usa essa palavra organizar, é a partir de quem? Do verbo, porque para todo verbo eu tenho que achar o quê? Sujeito, ok? E aí, eu observo a frase, olho para o verbo
identifico o sujeito e vejo se no complemento vai aparecer ou não preposição. Ok? Então vamos lá. Sempre assim. A gente vai corrigir o tempo inteiro assim. Ok? Olha para o verbo. Primeira coisa, identificar sujeito. Mais uma vez, o sentido da frase vai me dizer quem é o sujeito daquele verbo. Ou seja, quem pratica a ação verbal ou quem recebe, quem é o responsável pela flexão do verbo. O sentido me diz que o Estado é que não dispõe de alguma coisa, não é isso? Então, vamos lá. Organizando essa frase, então, agora. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou dar esse exemplo na primeira, escrever aqui, e aí depois a gente vai, na oralidade, organizando as outras frases da mesma maneira. Mas sempre assim. Olha para o verbo, identifica o sujeito e volta lá para o antecedente. Certo? Em geral, as frases estão invertidas, tem que organizar. Então, vamos lá. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. O Estado não dispõe, minha gente, o Estado ele não dispõe de alguma coisa, concordam? Ó, esse que não é a quantia, o dispor aqui de dentro, quando a gente organiza, ele não pede preposição, mais uma vez, o Estado não dispõe de quantia vultosa. É assim que a gente vai proceder, olha aqui, ó. Organizar sempre a frase. Olha para o verbo, identifica sujeito e volta para o antecedente. Então, porque o que, se ele evita a repetição do antecedente, ele está substituindo o antecedente. Então, a gente troca o que pelo antecedente nessa frase e vai ver se há ou não preposição. Mais uma vez, se o Estado não dispõe de quantia vultosa, ou seja, ele não dispõe de alguma coisa, de que não dispõe. Ok? Então, está aqui, ó. Por que chamamos atenção para esse assunto? Mais uma vez. É outra construção que dificilmente na oralidade a gente fala corretamente, né? Dificilmente. É uma quantia vultosa que o Estado não dispõe. Que o Estado. Dificilmente a gente usa a preposição antes do relativo, logicamente, quando o termo da oração adjetiva pede preposição. A gente engole a preposição e vai embora. Ora, se a gente não fala dessa forma, ao escrever, a gente vai transpor isso para a escrita também, ou seja, vai cometer erro. Então, isso é um assunto importantíssimo. Idêntico correlativo, organiza a oração. Ok? Então, agora, vamos lá. Vi claramente o bolso. Você pôs o dinheiro. Ó, sempre assim. Você pôs o dinheiro. Sujeito. Organizando. Você pôs o dinheiro no bolso. Se pôs o dinheiro no, a preposição é em que você pôs o dinheiro. Entendido? Então, é isso. Vi claramente o bolso em que você pôs o dinheiro. Olha aí que beleza, né? Agora sim, clara a frase, né? Porque senão vai ficar lá, né? Vi claramente o bolso que você pôs o dinheiro. Que você pôs o dinheiro, não. Em que você pôs o dinheiro. Qual a agência o remetente enviou a carta? Olha lá, olha aqui. O remetente é o sujeito que enviou, certo? Organizando. O remetente enviou a carta à agência. Estão vendo? Sempre organizando. O remetente enviou a carta à agência. Então, a que o remetente enviou a carta. Essa era a declaração. O alcaide insistia em fazer. O alcaide insistia em fazer a declaração. Fazer não rege preposição alguma. Organizando, seria assim. O alcaide insistia em fazer algo, em fazer a declaração. Se o verbo aqui não rege preposição, não vai aparecer preposição antes. Certo? Então, simplesmente que. Tranquilo? Olha o obedecer aí. Já conhecemos. Todos devem obedecer, que é a chamada locução, no verbo principal obedecer, o sujeito. Todos devem obedecer
às normas, ou seja, obedecer a alguma coisa. Então tem que ser a que devemos obedecer. O mensageiro trouxe a notícia, mas precisava, ou seja, está subentendido, o sujeito precisava, que é ele. Ele precisava de quê? É uma? Da notícia. Então, fica, o mensageiro trouxe a notícia de que mais precisava. O projeto, ele se referiu, foi analisado ontem. Ele é o sujeito, é ou não é? Olha o referir-se aqui, que é aquele pronominal. O que nós conhecemos desse verbo? É um verbo que rege o quê? Preposição a. Ou seja, ele se referiu ao projeto. Se ele se referiu ao projeto, a que se referiu? É ou não é? Então, mais uma vez, estão vendo se, em geral, o verbo, né? Se o verbo dessa oração, que é introduzida pelo pronome relativo, pede preposição, vai aparecer a preposição antes do pronome relativo. Se não pedir preposição, como essa aqui, né? Não vai aparecer preposição nenhuma. Agora, eu tenho que organizar a frase. Voltar para o antecedente. Quando eu faço isso, eu me certifico de usar ou não a preposição. Aquele assalto foi vítima... assalto, né? Ele foi vítima, né? Que fica subentendido. Ele foi vítima do assalto. Então, de que foi vítima? Ele é vítima de alguma coisa. Né? No caso aí, né? O nome vítima, né? Vai pedir a preposição de. Então, aquele assalto de que foi vítima só lhe trouxe tristeza. Ok? Vimos lá em pronomes relativos que, ao se usar cujo, há uma estrutura para o uso do cujo. E flexões. Cujo, cuja, cujos, cujas. Sempre entre dois substantivos e ideia de posse. Então, nós temos aqui amigos, o grupo de amigos, né, na verdade, e padrão. Certo? Dois substantivos. Esse grupo, que é o núcleo substantivo. Amigos, que é o padrão, que é o substantivo. Então, entre dois substantivos, cujo e flexões. Certo? Então, um grupo de amigos. Padrão, ele quer pertencer. É essa a oração, né? Adjetivo, cabeçada pelo pronome relativo. Mais uma vez, organizando. Como é que ficaria isso aí? Ele quer pertencer. Vê se não é isso aí. Ele quer pertencer a alguma coisa. No caso, ao padrão do grupo de amigos. Então, se ele quer pertencer a esse padrão, a cujo padrão ele quer pertencer. Olha aí que beleza, né? Isso não é um palavrão, não. Cujo existe. Agora, temos que saber usar, evidente, né? Entre dois substantivos, havendo a ideia de posse, ou seja, é o padrão que pertence ao grupo de amigos. É o padrão deles. Olha a ideia de posse aí. É um padrão do grupo de amigos, que pertence ao grupo de amigos, né? E, mais uma vez organizando, ele quer pertencer, ó, sempre descobrindo o sujeito, ele quer pertencer ao grupo, ao padrão do grupo de amigos, a cujo padrão ele quer pertencer.